Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a competência 3 do Enem dentro da dissertação argumentativa. Vamos relembrar até agora quais foram os caminhos que a gente percorreu. Primeiro, a primeira competência ela é baseada em todos os erros gramaticais. Erro de grafia, erro de concordância, erro de pontuação, ok? A competência 2 é baseada no conhecimento de mundo do aluno, ou seja, o que ele pode pegar de fora das áreas do conhecimento, né, para trazer para sustentar os seus argumentos no seu texto, ou seja, são as citações. A citação histórica, quando você pega um momento histórico para justificar aquele assunto que você está falando, e o argumento, o ponto de vista que você quer defender do assunto. A citação filosófica, quando você se baseia em frases da filosofia, né, das personagens importantes da filosofia. Literária, citação literária, é quando você pega um trecho de um livro, a fala de um personagem ou a fala de um autor. A científica, quando você pega a fala de um cientista ou um trecho, algo que sustente um argumento mais científico dentro do seu texto. E o dito popular, ou senso comum, ou exemplo do cotidiano, uma reportagem, né? Seja lá o que for que você for trazer esse assunto para dentro da atualidade, ok? Então, essas referências textuais mostram para o corretor do Enem que o aluno tem conhecimento de várias áreas, né, para sustentar os seus argumentos. E aí a gente entra no planejamento textual, que é a competência 3. É a escolha de registro e essa coluna vertebral que o texto dissertativo precisa ter para sustentar os seus argumentos, né? A dissertação argumentativa é como se fosse uma árvore em que o tema e o seu ponto de vista é o tronco, enraizado numa verdade dentro do assunto, né? E ramificado, os seus galhos e suas folhas vão sustentar o argumento, ou seja, os seus argumentos, a forma com que você vai sustentar isso, que seria o seu tronco, é nada mais, nada menos que o seu planejamento textual, tendo ali toda a parte gramatical corrigida e as referências para a sustentação dos seus argumentos, do seu ponto de vista, na verdade, certo? Então, esse planejamento textual, ele deve ser pensado antes de você escrever a redação. Normalmente, a redação do Enem, né, o dia que você vai fazer essa prova, você tem ali as questões propriamente dita, né, de linguagens, e você tem a redação no mesmo momento, ou seja, você tem que dividir o seu tempo entre as questões objetivas e a redação. Logo, não é aconselhável você fazer um resumo ou uma escrita da redação e passar essa redação a limpo. Porque quando a gente vai passar a redação a limpo, normalmente a gente muda muita coisa. E essa mudança nem sempre é benéfica, certo? Então, o ideal é que você faça um planejamento textual e depois do planejamento textual, você, utilizando as informações resumidas que você colocou nesse planejamento textual, você consiga construir um texto dissertativo, argumentativo, dentro de uma defesa de ponto de vista, dentro da descrição dos seus argumentos, né? Utilizando as citações e trazendo uma proposta de intervenção, que é a competência 5, que a gente vai ver mais lá para frente, que tem toda uma gama de informação só para essa competência, né? A conclusão ela não é mais aquela coisa simples de então chegamos à conclusão sobre algum fato. Não é isso. Você tem que arrumar uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para aqueles argumentos que você discutiu durante o seu texto. A prova do Enem, ela quer saber se, além de você apontar os problemas vigentes daquele assunto, você tem a capacidade de arrumar uma solução para ele, tá? Então, isso é uma coluna vertebral do seu texto, é um princípio, meio e fim. Redação é como uma viagem, você tem que saber de onde você está saindo, o caminho melhor para ser percorrido e onde você quer chegar. Se você começa a escrever um texto que você não sabe como você quer terminar ele, a grande chance dele não ficar bom ao teu próprio ver, né? Não precisa nem o corretor analisar,
e você chega à conclusão de que, poxa, esse texto não ficou legal, é porque você não teve um planejamento textual para isso. Você não iniciou um texto sabendo exatamente onde você quer parar. E com o planejamento textual, a gente minimiza vários erros da dissertação argumentativa, ok? Então, a competência 3 do Enem, ela requer a escolha de registro, ou seja, as escolhas de palavras que se afastem da oralidade, né? É diferente da forma com que você fala, a forma que você escreve, e ela requer um planejamento textual que a gente vai ver no próximo vídeo, toda essa estrutura do planejamento. Então, até a próxima.